Boa tarde, eu sou o Sargento Pérez, o Show da Tarde está de volta com mais uma entrevista. Obrigado a você que nos recebe na sua casa, muito obrigado pela sua preferência, pela sua audiência. A razão deste programa é você, meu amigo, você, minha amiga, que nos recebe de segunda a sexta-feira, das 12 às 2 da tarde. Muito bem. É sempre uma honra, é sempre uma alegria, sempre fazer uma entrevista. Eu costumo dizer que cada entrevista que eu faço, eu saio maior, eu aprendo um pouco mais, como diz o mineiro, eu saio um tiquinho maior de sabedoria, de conhecimento. Muito bem, agora eu vou apresentar uma entrevistada. Ela é consultora, palestrante, escritora, autora. Ela já tem uma vasta experiência nesta área e ela vai falar de um tema muito bacana. Então, o tema é marketing de temperamento. Pelo título já dá para você ter mais ou menos uma noção do que vai tratar a nossa entrevista. A minha entrevistada é a escritora Maria de Lourdes Capone. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao Show da Tarde, tudo bem? Tudo bem, muito boa tarde a você e ao telespectador. Melhor ainda na sua presença, na sua companhia e para participar desse programa. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. A minha entrevistada, ela já prestou consultoria e já palestrou em 9 países, Europa e América Latina. Inglaterra, França, Itália, Croácia, Bósnia, Paraguai, Argentina, Costa Rica e Colômbia. Por aí você já viu o currículo da minha convidada. Ela é autora do livro Eu Sou Assim Mesmo Biologicamente. E ela é desenvolvedora do método Marketing de Temperamento. É isso mesmo? É isso mesmo, sargento. Muito bem. Te Então, chamo de sargento, não, tá chama de ótimo. Pérez, à vontade. Pérez, tá ok. Então, eu gostaria que você se apresentasse. Já fez um breve histórico, mas quem é a escritora Maria de Lourdes Capone? Já tem uma vasta experiência por essa caminhada. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas muito criança ainda, fui para o Paraná. Trabalhei na Itaipu Nacional por 17 anos em Foz do Iguaçu. De lá, voltei para Santa Catarina, estou aqui em Florianópolis já há 2 décadas. E esse trabalho eu faço já há bem mais tempo do que isso. Já vai para mais de 30 anos que eu faço essa pesquisa em todos. Quer dizer, já passei por esses países, mas continuo fazendo, porque o ser humano nos surpreende a cada momento, a cada instante. E o marketing de temperamento, que está sendo lançado no livro, é para que as pessoas comecem a se perceber a partir da sua essência, do seu DNA. Cada grupo de temperamento, segundo Hipócrates, que ele estudava, pai da medicina, que ele estudava os temperamentos, que assim ele chamou, em razão essa mistura que as pessoas são, né? Mas ele estudava a parte da medicina. Então, chamou de colérico as pessoas, o grupo de pessoas que sofria com derramamento da bilis colérica, de melancólico com derramamento da bilis melancólica, de fleumático por causa da fleuma e de sanguíneo por causa da velocidade constante dessas pessoas, hoje já consideradas hiperativas. Então, eu mudei os nomes desses grupos para facilitar o nosso entendimento. Porque se chama alguém de colérica, eu não sou colérico, então dá aquela impressão que vem de cólera, né? Então o colérico passa a ser perseverante, o sanguíneo passa a ser espontâneo, o fleumático passa a ser equilibrado e o melancólico passa a ser contemplativo. São nomes que ajudam a pessoa a descobrir o que ela tem de melhor em si. Então, eu quero crer que a minha metodologia e a minha pesquisa de andamento daqui para frente, para estudar o ritmo e a velocidade do cérebro de cada grupo de temperamento. Porque nós temos o grupo dos mais rápidos, que são os espontâneos, considerados hiperativos, e nós temos os mais lentos, que é o grupo equilibrado. Eu chamo de equilibrado porque é o mesmo peso e a mesma medida. Não explode e nem implode com facilidade. Diferente do perseverante, que é o grupo mais irritado, e do contemplativo, que é o grupo mais introspectivo e mais negativo. Então, em uma analogia com uma árvore, eu diria que o temperamento é comparado com a raiz da árvore. Ele é determinado pelo autor da vida, pelo Criador de tudo isso, e apraz a ele ainda nos fazer como somos.
Então, o temperamento seria a raiz dessa árvore, que ele traz todo o composto genético, os nutrientes genéticos e emocionais que o ser humano precisa. O tronco da árvore seria o caráter, é todo aprendizado, depende da família, da escola e do meio que eu vivo, para moldar o meu caráter. E a personalidade seria copada dessa árvore, a parte que seria assim, a parte vulnerável, muda, dança conforme a música e se adapta. Então, a personalidade já vem de persona, eu, pessoal, que eu vou fazer aquilo que me apraz. Então, a pessoa sabe que não convém mentir, mas ela mente. Por uma razão, ela mente. Então, não é que ela não tenha caráter, ela tem caráter, mas ela tem uma personalidade flexível. Então, com essa analogia, a gente faz bastante a diferença, porque se trabalha muito a personalidade da pessoa, mas a personalidade é consequência. A causa é o temperamento, porque ele está no DNA, está no pacote do DNA. E assim quis o Criador, assim quis o autor de tudo isso, que as coisas aconteçam até agora. Você está assistindo aí, né, meu prezado que está nos assistindo, a responsabilidade. Eu estou entrevistando, mas eu estou sendo avaliado. Ela já fez uma análise da minha personalidade. Isso é importante. Seu temperamento. Meu temperamento. Seu temperamento. Ela já fez uma análise aqui do meu temperamento. Isso é bom. Maria de Lourdes, eu vou lhe chamar assim para ficar até mais informal. Ok, obrigada. Né? Uhum. Essas suas andanças pela Europa e América Latina, o que você me conta para nós que está nos assistindo, dessa experiência de palestrar lá fora, da consultoria para esses países europeus, países da América Latina? Conte um pouquinho dessa sua experiência, dessa sua vivência. O que eu posso dizer, a experiência da cultura de cada lugar, claro que é bem diferente do que a gente vive aqui. Mas, como ser humano, eles estão nos 5 continentes. Então, a mesma maneira que o perseverante tem aqui, por exemplo, de olhar, de falar, de sorrir, de andar, de gesticular, lá nos outros é a mesma coisa. Então, o ser humano é o mesmo, com cultura diferente, com religiosidade, com tradições diferentes, então uma educação diferente, uma família diferente, tudo isso é o que difere dos países onde eu andei. Mas o ser humano é o mesmo, onde quer que a gente passe. E o temperamento é identificado por características do DNA e pela metodologia que eu passo no livro. Então você conhece a pessoa pela maneira de olhar, de sorrir, de falar, de andar, de gesticular, de chorar, de dormir. Então, todas essas variantes eu passo na metodologia. Então, o perseverante é o único que fixa interlocutor o tempo inteiro, como você está fazendo nesse momento, por ser perseverante em primeiro lugar, e é o único grupo que finca o olho no outro e exige que olhe para ele. Olha para mim, olha para mim. Então, não gosta de falar com quem não olha no olho. O espontâneo, quando olha, além da menina do olho involuntariamente está sempre mexendo, ele é o mais rápido em tudo. Então, ele é dispersivo, ele presta atenção em meia dúzia do que está falando, já traz outro assunto. O contemplativo, a maneira de olhar, ele olha para você e baixa o olho o tempo todo. Então, ele dá uma olhadinha e ele desvia o olhar. Contemplativo? Ele não encara 100%? Não, ele não encara 100%. Nem encara o marido, nem encara a mulher, nem encara os filhos. Isso é em razão da timidez dele. Por consequência, é o grupo mais intelectual que nós temos. Os gênios do mundo estão no grupo contemplativo. Os animadores estão no grupo espontâneo. Os líderes estão no grupo perseverante. E os diplomatas estão no grupo equilibrado. Muito bem. Então, aquela máxima, resumindo, que tem até um livro, o corpo fala 100%, né? O corpo fala quando provocado. É outra maneira de entender. Agora, pelo temperamento, o corpo ele não fala. Biologicamente, é lido pelo temperamento. Agora, o corpo fala, ele é lido pelo comportamento, pelas atitudes, que daí difere bastante. Nós conversamos fora do ar a respeito das categorias de pessoas. No caso, você falou que os presidiários, serial killer, tem um perfil, é perfil que fala? Pode ser. E qual é o perfil que se encaixa essas pessoas? Como eu faço a análise também por fotografia, e a metodologia permite identificar o temperamento pelo ritmo da voz, pela maneira de conversar, também por telefone,
Mas eu tenho pesquisado bastante por fotografia. E dos que eu selecionei, que eu encontrei na internet, as fotografias, todos os serial killer estão no grupo contemplativo. Aqueles que fazem a chacina e depois eles tiram a vida. Esses são do grupo contemplativo em primeiro lugar. Tira a própria vida. Eles geralmente se matam depois disso. São esses que ainda na escola matam todo mundo. Verdade, Se mata. verdade. Então, eles, por alguma razão que tem que ser estudado como patologia, aí já entra a psicologia, os profissionais dessa área para estudar. Mas eu tenho estudado o perfil de cada um. E o serial killer, que é o sociopata em cima disso, ele é mais do grupo equilibrado, que é o menos sensível de todos. O que tem menos sensibilidade com o seu semelhante. Esse está no grupo equilibrado. E aqueles que são os líderes de gangue, os líderes das maiores gangues de criminosos, e nas cadeias que também eu já percorri, já fiquei olhando, eu diria para você que 80% deles são de temperamento perseverante em primeiro lugar, que é o grupo mais agressivo, o que mais luta por si, luta pelos outros. Então, eu diria que hoje entender de temperamentos humanos não é nenhuma curiosidade, nem saber qual é o meu temperamento, mas o que eu vou fazer com ele. E como eu vou negociar com uma pessoa que tem um temperamento diferente. Então, é caso de saúde e segurança pública. Por que é questão de saúde? Porque o perseverante vive irritado com os outros grupos. Ele vive irritado, é o que mais produz adrenalina e é o que mais tem lá seus problemas de gastrite, de enxaqueca, de úlcera, pela pesquisa que eu estou fazendo. Os perseverantes. Os perseverantes. Porque ele produz adrenalina e ele não queima essa adrenalina. Então, isso aí dá um prejuízo muito grande. O espontâneo, à medida que está sendo adrenalizado, ele está brincando, está correndo, está gargalhando, ele está queimando isso. E o contemplativo e o equilibrado mais os hormônios inibitórios. Então, é de uma importância muito grande. Se pais e professores começassem a trabalhar o ser humano desde a menor idade, nós teríamos pessoas mais sadias, menos traumatizadas e menos revoltadas na vida adulta. Muito bem, Maria de Lourdes Capone, escritora, consultora, pesquisadora. Apresente o seu livro, onde encontra para comprar, fale das suas consultorias, qual site, faça sua propaganda agora para quem está nos assistindo. Bom, o livro Eu Sou Assim Biologicamente, e como todo autor tem a maior satisfação em falar, edição esgotada. Foi uma surpresa muito grande, a edição esgotou só pelo WhatsApp e pelo Face. O livro é como um filho, né? É um filho. Esse aqui é um filho mesmo. Então, a gente tem o carinho de dar à luz a um conhecimento, Eu poderia ter escrito um romance sobre cada temperamento, que são 24 combinações, quando a gente faz a permutação do que cada um tem. Então, mas o livro está na Amazon, se alguém tiver interesse, www.amazon.com.br. O livro Eu Sou Assim, Biologicamente, autora Maria de Lourdes Capone. Você tem, lendo no seu tablet, no seu celular, onde você quiser ler. Muito bem. Deixe o seu WhatsApp, suas mídias sociais, das suas palestras. Mídia social ainda vai pelo WhatsApp, meu número pelo WhatsApp é 48 99986 4163. Eu estou no Face, mas no Face ainda não estou jogando muito a questão profissional, né? O livro foi editado por qual editora? A Vitelli Publish. Aqui da nossa região. Nosso amigo Vitelli, grande Vitelli. Olha, fez um escritor, músico, fez um prefácio compositor. aqui, fez um prefácio de invejar no meu livro. Músico, compositor, conheço o Vitelli já há uns 20 anos, uma pessoa que eu recomendo também, se você está querendo fazer sua publicação, vai fazer a segunda edição, vou fazer também por ele, com certeza. E o Vitelli também já está preparando os próximos livros meus. Eu estou fazendo Petites Livres, que são livros de bolso com frases. Já tem mais Motivacionais, frases frases e frases que levam a gente a pensar, a refletir. Eu gosto muito desse estilo. Sempre que eu subo um degrau, eu confiro se acaso derrubei alguém, né? Então, são mais ou menos assim. O lugar das pedras é no chão. Quem as atira é porque está ao nível delas, né? Então,
Essas e outras tantas eu estou colecionando e o Vitelli também está preparando isso. Agora eu atendo empresas, atendo grupos fechados. Uma coisa muito importante é a família, eu atendo na família também, porque de pai e mãe sabe o temperamento dos filhos, sabe o temperamento um do outro, porque os pais reclamam, puxa, eu dou a mesma educação para os meus filhos e um sempre desencaminha. Por quê? Porque onde foi que eu errei? Não, você não errou na educação, porque a educação tem que ser a mesma. Errou no ritmo e na velocidade, que tem que ser para um de um jeito, para outro de outro jeito. E aí vem, entender de ser humano é uma missão. Porque os filhos não deveriam ser dados para pessoas que não têm paciência. Muito bem, muito obrigado, Maria de Luz Capone, você passou a mensagem. Obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado a você, assinante, que está nos acompanhando. O Show da Tarde vai fazer um pequeno intervalo, volta na sequência, não saia daí.